Bom, falar sobre o Pompeu, tendo vivido muitos anos com ele, tendo sido criado por ele, é uma coisa fácil e ao mesmo tempo não é uma coisa fácil. Em casa, eu sempre ouvia as coisas por alguns pedaços, o que ele estava preparando para falar, porque ele gostava muito de ler as coisas em voz alta. E era uma característica dele, essa de ler coisas. E foi assim que eu comecei a aprender que existia Josué de Castro, que existia o problema da fome, e a visão que ele tinha da fome, ela estava enquadrada dentro do aspecto que a fome era um problema da pobreza, um problema econômico básico, e que isso não se resolveria, embora ele estivesse criando uma escola e fazendo com que as pessoas tivessem capacidade em promover uma alimentação adequada. Na visão dele é que quando se compreendesse o que era uma alimentação adequada, se tomaria consciência do problema, do problema básico da população brasileira, tá bom? Onde, quer dizer, para ter uma alimentação adequada, deveria ter que ter dinheiro, devia ter trabalho, devia ter coisas que estavam um pouco, como a gente foi discutido, foi conversado, tinha que estar um pouco além daquele trabalho da dietista. Então, a visão dele que tinha que fazer uma escola, tinha que promover técnicos que soubessem analisar, era importante. Para ver assim, coisas práticas, ninguém se lembra, mas pouca gente se lembra, mas durante a guerra em 42, 45, não tinha trigo no Brasil. E ele e mais alguns padeiros inventaram o pão de milho, que foi uma solução durante algum tempo dentro da história brasileira. Ele criticava um pouco o Josué de Castro, eles dois de vez em quando tinham umas pontas, e o ponto tinha aquele negócio que ele não achava que fome dava fertilidade. Então isso ele achava que fome dava era, vamos dizer, doença e outras coisas. Pompeu sempre foi uma pessoa que lutou a vida inteira e morreu lutando. A última luta dele, que antecede sua morte, era contra a fluoretação da água. Ele foi um dos poucos que realmente criticaram o que ia indo no comércio do flúor no mundo, e particularmente no Brasil, desperdício de dinheiro, e hoje estão vendo resultados, inclusive nos Estados Unidos, que a fluoretação é prejudicial à existência, prejudicial e cria problemas de saúde. Isso agora está bastante demonstrado. Bom, e é interessante que vai daí, ou já anteriormente, a visão do reconhecimento da atividade do Pompeu. Como ele era uma pessoa muito crítica, ou bastante crítica, as amizades dele eram um círculo razoavelmente pequeno, um círculo que prezava basicamente a sua honestidade e a sua capacidade de trabalho. A Universidade de São Paulo sempre o detestou, sempre o marginalizou, sempre que puderam, sempre não reconheceram a sua, vamos dizer, contribuição, que na época foi uma contribuição, e na época não, e até hoje continua sendo uma contribuição importante para a história da alimentação, para a história da visão da pobreza dentro do processo social brasileiro. Eu acho que das multifacetas do Pompeu, algumas pessoas podem lembrar que ele era cronista de Turf, que ele escrevia toda semana um artigo sobre alimentação na Folha, e, como eu disse, era interessante que ele gostava de falar, de ler. Toda noite, depois do jantar, ele lia alguma coisa em voz alta para todo mundo. Foi assim que ele leu a Bíblia inteira para nós, sendo
absolutamente agnóstico, mas ele era um homem culto. Muito obrigada.